4 meses para a colheita. Mas Jesus diz: temos pregar o Evangelho. The Bluetooth device is ready to pair. Invadirmos territórios insuspeitáveis. Hora de pregar o Evangelho. Quando usamos este instrumento, que são as redes de comunicação, nós atingimos lugares insuspeitáveis. Nós não sabemos em que recanto essa mensagem vai parar. É outro momento de se pregar que o reino de Deus é chegado. Essa foi a grande mensagem que pairava no coração de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Agora é o momento em que o povo de Deus pode evangelizar o mundo e cumprir assim a proposta de Jesus Cristo. Que esse evangelho do reino seja pregado em toda a nação, em toda a tribo, em toda a língua, todos os povos, em todas as raças sejam atingidas por ele. E então virá o fim. Deus quer que você seja um popstar. Ele quer tirar você com essa instrumentalização de ser um mero batedor de palma para o outro, de ser aquele que mexe com a cabeça e só diz sim, sim, sim. Quando o outro fala levanta, você levanta. Quando o outro fala senta, o outro senta. Quando o outro fala ajoelha, você ajoelha. Deus não quer um povo de servidão. Deus não quer um povo de servidão. Deus quer um povo de sacerdotes. É isso que você pode ver no Apocalipse, no capítulo 5, e lá no versículo 10. Eu vou antecipar para você. Ali Deus está dizendo que você é sacerdote. Esse foi o projeto para Israel. É um projeto de Deus que o seu povo fosse um povo de sacerdotes. Mas Israel perdeu a sua visitação. Não entendeu a sua missão. Por isso, Deus passou para outra tocha do Espírito Santo. Entregou para nós. Hoje a tocha do Espírito Santo, o fogo de Deus, está em nossas mãos. Não vamos perder esta grande oportunidade que Deus entregou nas nossas mãos. E agora ele fica com ciúmes. Deus fez isso de propósito. Levantaria um outro povo, um povo estranho, com línguas diferentes da deles. E entregaria o seu espírito. E eles iriam ficar enciumados. Por quê? Não reconheceram o dia da sua visitação. Jesus veio até eles, mas eles perderam a sua oportunidade. A nossa oportunidade é agora. Agora nós podemos entrar nos lares,
sem incomodar ninguém. Não precisamos ficar como fazia os americanos, cercavam aquela região que eles queriam dominar, davam a mão e oravam. Hoje, a metodologia mudou. Hoje Deus nos dá esse aparelho que você está segurando nessa mão para você pregar o Evangelho. É simples pregar o Evangelho. É porque o igrejismo colocou na nossa cabeça que Evangelho é somente para o intelectual. Aquele camarada que foi fazer lá escola de teologia e ele pegou um título de doutor, de mestre, de bacharel de teologia. E Deus pegou e falou: agora você é que tem que pregar o Evangelho. Você vai ser o popstar, a estrela popular. Você vai brilhar. Esse não é o plano de Deus. Isso é um plano igrejeiro, ideológico. É uma ideologia. Hoje a seara está madura, aonde nós podemos ser o popstar de Deus, a estrela de Deus, fazer brilhar o Evangelho. E é simples. Jesus quer que nós simplesmente proclamemos que o reino de Deus é chegado. Por mais de 100 vezes Jesus disse nos seus dias essa palavra: preguem o Evangelho. Que Evangelho? Qual tipo? Que o reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. O reino de Deus é chegado. E agora nós podemos fazer da nossa própria casa. Eu estou fazendo aqui sentado, deitado na minha cama. Que privilégio, né? Que Deus nos concede. E estamos entrando em países. Uma vez eu fiquei admirado quando alguém ligou da Europa. Depois eu vi 3 pessoas da Europa. Estavam conversando comigo aí pelo chat. Eu fiquei admirado. A extensão. Outra vez eu vi da África. Alguém falando da África. Eu fiquei admirado. Olha só aonde vai parar uma mensagem. Você não sabe onde. Você entra em lares e em países que você nem desconfia. E você tem a grande oportunidade de dizer para aquela pessoa: o reino de Deus é chegado. Jesus disse isso. Fale para o mundo que o campo está maduro. O campo está maduro. A seara está pronta. Você pode participar, ser partícipe do trabalho de Deus. Deus quer ver você trabalhando. Deus não quer ver você numa assembleia só batendo palma, dizendo amém. E quando o outro diz ajoelha, você ajoelha. E quando o outro diz levanta, você levanta. E quando o outro diz glória, você diz glória. Você está virando fantoche. Deus não quer fantoche. Deus quer um povo de sacerdotes. Ele elegeu esse povo. Esse povo é você, esse povo sou eu. Deus quer que nós façamos brilhar a mensagem dele. E Jesus
falou mais de 100 vezes: o reino de Deus é chegado. O que quer dizer o reino de Deus é chegado? Jesus está dizendo que o reino de Deus está mergulhado. Nós estamos mergulhados no reino de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo está aí com você, está em toda a parte da terra, porque Deus não vê o pecado do mundo. O quê? Tanto assassinato, tanta morte, tanta doença, e Deus não vê? Deus não vê. Parece loucura, não é verdade? Parece uma loucura. Isso é loucura, você está dizendo besteira. E certamente soa como loucura para a mente do homem natural. Mas para aquele que crê, essas palavras não soam como loucura, pois elas têm coerência. Pois Deus deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Olha, uma grande plataforma. Deus deu seu Filho unigênito, quem é Ele? Jesus Cristo, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Isso está dizendo que nós somos mortais. Como mortais, nós estamos sujeitos a desaparecer. E os cemitérios estão lá testificando que nós desaparecemos desse mundo. Como homens naturais, nós viraremos pó. Isso quer dizer que não há esperança para o homem natural. A única plataforma de ganharmos a eternidade chama-se Jesus Cristo, o Filho de Deus. Aquele que tem nele a vida eterna. E todo aquele que crê em Jesus Cristo recebe a vida eterna. Esse é o grande anúncio que nós temos que proclamar a esse mundo, para que eles não caiam na morte. Pois eles não sabem que há um decreto de Deus que diz: aquele que pecar morrerá. Morrerá. Agora, os teólogos dizem que a pessoa não morre, que a pessoa é um espírito eterno e que vai para um inferno eterno. Mas Deus diz: aquele que pecar morrerá. O fogo eterno, sim, o fogo eterno, que é o Espírito Santo, vai destruir no dia do juízo, depois da condenação, tudo que não presta. É o fogo eterno. Ele vai destruir. Até o ponto de tudo voltar como era antes. Não haver pecado no mundo. E não mais se terá lembrança do pecado. Quem não receber a vida eterna vai participar desse momento da destruição. Vão se levantar apenas para participar do juízo e ver a sua condenação. Por que foram condenados? Porque rejeitaram a Jesus Cristo, aquele que tem a vida eterna. Então, hoje que nós nos levantemos como sacerdotes de Deus. Você é sacerdote. Apocalipse capítulo 5, versículo 10, diz que você é sacerdote do Deus eterno. Na qualidade de sacerdote, você tem autoridade dada por Deus para dar esse anúncio: o reino de Deus é chegado. E assim fazer o homem natural ser partícipe da natureza eterna.
que Jesus Cristo, somente Ele, veio trazer a este mundo. Deus está levantando você como sacerdote dele. Deus não está levantando você para ser fantoche numa multidão, para dizer, para fazer aquilo que o outro diz. Ajoelhe-se, você ajoelha. Diga amém, amém. Diga aleluia, aleluia. Levante-se, você levanta. Ó glória, ó glória. Deus não quer você como fantoche. Deus colocou você numa alta posição. E agora você tem a instrumentalidade aí na sua mão, a ferramenta, onde você não precisa ter dinheiro para viajar para os países estrangeiros para pregar o Evangelho. Você aí da sua casa, do seu lugar, pode ser um popstar de Deus e dizer ao mundo: o mundo tem o juízo, haverá um juízo sobre a terra, e após o juízo, o Espírito Santo, o fogo eterno, vai queimar a palha, vai queimar a palha, vai queimar a palha. O mundo tem um decreto: aquele que pecar morrerá. Saia do caminho da morte. Saiam do caminho da morte, mundo. Pois tem outro decreto, que em Jesus Cristo você pode encontrar a imortalidade. Em Jesus Cristo você pode encontrar a vida eterna. É simples. Por isso que Jesus disse: o reino de Deus é chegado. E Deus quer que você se conscientize da sua posição. Apocalipse capítulo 5, versículo 10. Você é sacerdote. E como sacerdote você pode ofertar o pão e o vinho. Não entregue este direito que Deus entregou na sua mão para a mão de um outro, só porque ele fez teologia, só porque ele tem um título de doutor, de mestre e de bacharel. Isto é plano de homens, forjado por homens, por faculdades, feito por homens e mantida por homens, mantida pelo seu dízimo, pela sua oferta. Esse é plano de homens. Religião é plano de homens. Pois cristianismo não é religião. Nós temos que fazer o povo perceber isso. Porque a consciência do povo, na consciência do povo, brilha a seguinte ideia: cristianismo é religião. Por isso que a pergunta básica, quando eu estou falando aqui, é esta: de que religião o senhor é? O senhor é católico? O senhor é crente? O senhor é espírita? Cristianismo não é religião. Então, o que é o cristianismo? Cristianismo é um relacionamento pessoal com Deus. Você e seu Deus. Não é uma boa nova? Isto é um desvendamento. Vocês estão no 3º milênio, o milênio do Espírito Santo. Aquele que vai dirigir você em toda a verdade. Aquele que vai dirigir você em toda a verdade. Desvendamento. Nunca, em era alguma,
A coisa foi pregada com tanta clareza como nos dias em que vocês estão vivendo. E cada vez mais o Espírito Santo vai se tornar claro e patente nos dias de vocês. Nos meus dias, não se ouvia falar isso. Nós éramos presos ao jugo da religião. E elas nos conduziam aonde elas queriam. E como rebanhos, encaixotados em 4 paredes, nós éramos manipulados. Então, o que o chefe lá comandava, a gente fazia. Mas agora estamos na época do Espírito Santo. E Ele está aí com você, Ele está comigo. E é Ele que dá a palavra. Ele é que convence o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Ele que vai fazer a obra através de você. Mas você tem que despertar. Você tem que saber quem você é. Para que você possa ver quem você é na visão de Deus. Como que Deus te vê como sacerdote do Altíssimo. No versículo 9 do Apocalipse 5, você vai ver que você foi comprado pelo sangue do Cordeiro. E o sangue do Cordeiro comprou você e colocou você em um reino, no reino de Deus. No versículo 10 ele diz que você é sacerdote. Não entregue esse diploma de Deus, que Deus entregou para você, na mão de outro, só porque ele é formado em teologia, só porque ele tem mestrado e doutorado. Você é autoridade diante de Deus. E agora o campo está pronto. Você pode atuar livremente. O instrumento está aí na tua mão. As ferramentas sociais. Você pode ir através dela e atingir casas, lugares insondáveis, países. Você pode pôr em função esse exercício que Deus colocou em sua mão como sacerdote dele e proclamar o Evangelho ao mundo. Dizer: mundo, o reino de Deus é chegado. E isso é que vai trazer a unificação do povo de Deus, a pregação de Jesus Cristo. O reino de Deus é chegado. Vai quebrar com as instituições religiosas. É claro. Porque estaremos pregando e fazendo a vontade de Deus como um povo de sacerdotes. Você é sacerdote do Altíssimo. E Deus colocou toda essa ferramenta em suas mãos. E o Espírito Santo estará do teu lado. Ele é quem vai convencer os corações. Aí então você será um popstar de Deus. Daí, da sua casa. A ferramenta está em tuas mãos. Você é sacerdote. Você pode oferecer, nesta sua função de sacerdote, o pão e vinho que aqueles querem reclamar para eles. Mas Deus colocou você como povo de Deus. Você é sacerdote. Não vamos fazer como Israel. Israel perdeu o dia da sua visitação. Não reconheceu a Jesus Cristo. Não reconheceu o plano de Deus para eles.
Deus queria fazer de Israel, para o mundo, um povo de sacerdote, que brilhassem e fizessem brilhar a mensagem de Deus sobre a terra. Mas eles não reconheceram, e Deus levantou um outro povo e deu o seu espírito para o outro povo. Esse outro povo é você e eu, somos nós. O Espírito de Deus hoje paira sobre toda a terra. E o objetivo do Espírito Santo é trazer Jesus Cristo ao mundo. A ferramenta para isso é você, que está aí me ouvindo do outro lado. E Deus coloca hoje, como nunca, a ferramenta para você invadir os lares. Você não precisa ter dinheiro. Com essa ferramenta, as redes sociais, você invade os lares, você invade os países, você invade as nações. Proclamando o Evangelho de Jesus Cristo, o reino de Deus é chegado. E isto não é igrejismo, isto não é denominacionalismo, isto não é tradicionalismo. Você pode participar desse momento histórico. Você está vivendo num momento privilegiado, onde você é um popstar. Você pode brilhar e fazer brilhar a luz de Deus no coração do ser humano, do outro, dizendo: você é convidado a receber a vida eterna através de crer em Jesus Cristo. Pois o reino de Deus é chegado. Venham, despertem. Vocês foram convidados para serem sacerdotes do Altíssimo. E não para ser marionetes na mão de outros. O mundo é a nossa seara. É isso que Deus quer, que proclamamos esse Evangelho, que o reino de Deus é chegado. E quando nós cumprimos essa tarefa e proclamamos isso a toda a nação, a toda a tribo, a toda a língua, virá o fim. O fim virá quando Jesus Cristo, vendo que cumprimos nossa tarefa, Ele vai vir com grande alarido, isso é com vozes de anjo, de arcanjos, de trombetas de Deus, e todo olho o verá. Será um dia magnífico para o povo de Deus. Agora, para aquele que não quis saber de Cristo, receberam o Evangelho da imortalidade, mas deram as costas para o Evangelho da imortalidade, perdendo com esse seu juízo a imortalidade. Será um dia terrível. Será um dia terrível. O senso de destruição do nada vai tomar conta de seu intelecto e de seus espíritos mortais. Mas será um dia glorioso para aquele que aceitou a vontade de Deus. Valeu, né? Demos a boa nova, né? Brilhe. Seja um popstar e deixe de ser uma marionete na mão de outros. É uma boa nova, né? Senhor, obrigado por essa mensagem poderosa, onde Tu nos coloca como Teus sacerdotes, onde podemos ver o nosso ofício diante da Tua face, onde deixamos de ser marionete na mão das religiões e dos teólogos e da doutrina dos homens. Agora, nós nos lembramos que Tu disseste: eu te dou poder sobre toda a força do mal. A força do mal é representada por Satanás e seus anjos. A nossa luta não é contra a carne e o sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E Tu disseste: no meu nome, você vai curar enfermo,
você vai expulsar demônios. Tu disseste: passarão o céu e a terra, as minhas palavras não passarão. Tu dissestes: eu confirmo a palavra dos meus servos. Nós somos teus servos. Agora nós vamos usar essa autoridade que tu nos deste. Em nome de Jesus Cristo. Vocês, espíritos de morte, de enfermidade, de destruição, saiam dos nossos corpos, da cabeça à planta dos nossos pés. Saiam dos nossos caminhos em nome de Jesus Cristo. Saiam do nosso aparelho urinário, nosso aparelho respiratório, circulatório, digestivo, bucal, visual, nossos ouvidos, pés, mãos, braços e pernas. Todo espírito de morte, de enfermidade, em nome de Jesus Cristo. Sai também de nossas vidas, espírito de pobreza, de miséria e de desgraça. Sai também de nossos países, em nome de Jesus Cristo. Sai de nossa mente espírito de raiva, rancor, mágoa, tristeza, depressão, angústia, dor. Sai de nossas mentes em nome de Jesus Cristo. Vamos crer, porque Deus atende aquele que crê. Não é só orar, é crer. Crer é fazer como o apóstolo Pedro falou: Senhor, nós pescamos a noite toda e não pegamos nenhum peixe e viemos sem resultado. Não há peixe nesse setor. Jesus disse: vá mais a fundo, lança a rede. Senhor, sobre a tua palavra eu vou fazer isso, porque não há peixe. E quando Pedro, sobre a palavra de Jesus Cristo, lança a rede, o que aconteceu? Milagre. Milagre, porque Deus é milagroso. A rede veio cheia de peixe, tão cheia que ele teve que chamar os outros barquinhos que estavam por perto para ajudá-lo, para que a rede não rompesse. Ele creu na palavra. Então, para termos resultados, nós temos que crer na palavra de Deus. Conhecereis a verdade revelada pelo Espírito Santo, e você vai andar na liberdade dos filhos de Deus. Amém. É hora